Olá amigos, tudo bem? Nesse momento eu quero estudar com vocês um texto especial da profecia de Mateus capítulo 24, o verso 29, que está em seguida de outros dois versos que está no mesmo contexto. Mateus 24, versículo 21 e o versículo 22. O verso 21 diz o seguinte: porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Agora, Mateus 24, versículo 29. O verso 29 diz o seguinte: imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Muito bem. Esse texto aqui de Mateus 24, verso 1 e 22, fala de um grande período, de uma grande tribulação, que nós entendemos que esse é o período profético de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses ou 1260 anos, proferidos também pelo apóstolo João em Apocalipse e também pelo profeta Daniel. Então, esse tempo de 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses ou 1260 anos, entendemos pela história que foi o tempo em que começou uma grande perseguição aos cristãos, de 538 até 1798. Você somando, você vai encontrar um cálculo de 1260 anos, de 538 até 1798. Só que em Mateus 24, versículo 29, diz que o sol iria escurecer e a lua não dar a sua luz após essa grande tribulação. Só que o sol escureceu e a lua não deu a sua luz em 19 de maio de 1780. Com isso, nós chegamos à conclusão que, se em 19 de maio de 1780 teve o escurecimento do sol e da lua, e aquela perseguição proferida na profecia iria até 1798, então não está após, está antes. Como é que fica isso? A questão é que Mateus 24, versículo 22, disse que essa tribulação ela seria abreviada por causa dos escolhidos. Os escolhidos, nós o entendemos que foram aquele povo que estava pregando a mensagem fiel e verdadeira. Um povo bastante fiel, temente a Deus, que é considerado como se fosse a igreja de Filadélfia. Guilherme Miller, ele estava na sua fase da adolescência já em 1798, porque em 1844 ele está com 50 anos de idade. Então, se a tribulação que durou 1260 anos fosse de 1538 até 1798 matando pessoas, certamente o mataria também Guilherme Miller. Por isso que a tribulação ela foi abreviada. Ela era para durar até 1798, mas por causa dos escolhidos, ela teve que acabar um pouco antes. Então, nós entendemos aqui que no escurecimento do sol e da lua em 1780, em 19 de maio, o morticínio já tinha cessado. E foi cessado basicamente ali no grande terremoto de Lisboa em 1º de novembro de 1755.
1º de novembro de 1755, em várias partes do mundo, se comemorava o Dia de Todos os Santos. E teve um terremoto numa cidade chamada Lisboa, onde esse terremoto teve uma duração de 6 minutos e matou 60 mil pessoas. No decorrer dos dias, morreram mais 30 mil, totalizando um total de 90 mil pessoas. O que acontece é que, se um grande terremoto em Lisboa matou 60 mil pessoas em 6 minutos, em 1º de novembro de 1755, um dia depois só poderia ser dia de quê? Dia de finados, dia 2 de novembro. Esse terremoto aconteceu na cidade de Lisboa e atingiu uma extensão de 10 milhões de quilômetros quadrados. Ele foi sentido em 3 continentes: África, Ásia e Europa. Foi por esse tempo em que a tribulação ela foi abreviada. Em vez do morticínio de 1538 e até 1798, um quarto de século antes de 1780, já tinham sido abreviados. Alguns pensam que os dias serão abreviados no futuro, mas só que já temos comprovar pela história que já foi abreviado. A perseguição papal que aconteceu de 538 até 1798, matando pessoas, teve o seu término um quarto de século antes, ou seja, antes de 1798 já tinha sido cessado a matança dos santos, por causa do terremoto que aconteceu em Lisboa em 1º de novembro de 1755. Estude mais sobre essa profecia no livro O Grande Conflito, no capítulo 17. Que Deus abençoe a sua vida e estudemos juntos a palavra de Deus. Até o próximo vídeo.